Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe imensamente a sua vida, a sua família, o seu dia. É domingo, dia do Senhor. A semana só está começando e que ela seja maravilhosa, cheia de boas notícias. Sim, lembre-se, o Senhor tem novidades para você. Novidades, sim, as novidades da terra. Possua e vá declarando: o Senhor tem as novidades da terra para a minha vida. Ele tem uma imensa provisão de graça, de favor, então declara: o Senhor tem uma imensa provisão de graça para mim. O que eu vou esperar? Uma imensa provisão de graça. Espere o melhor de Deus, porque de Deus só vem coisa boa. E você vai ter. Busque-o em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxima de Deus. E Deus vai se aproximar de você. Olha somente para Ele. Faça como salmista. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Se você ficar pensando assim, você vai perder força, ânimo, esperança. Você não vai conseguir enxergar nada bom mais. Não vai conseguir esperar algo bom. Não vai. Mas ele mudou, Não, eu não vou ficar pensando assim. Eu não vou ficar aqui remoendo, o Senhor não age mais. A mão do Senhor não age mais. O Senhor não age mais. Como assim? Age sim. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo hoje e eternamente. Ele é o mesmo, ele não mudou. Então, o que eu vou fazer? Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Então, quando eu estiver diante de um problema, ao invés de eu ficar remoendo o problema e pensando, eu acho que o Senhor não vai fazer agora. Agora acabou. Não. Eu vou começar a trazer de volta todas as boas coisas que Ele já fez. Lá, olha, quando eu enfrentei lá atrás tal situação, o Senhor me deu vitória. E eu enfrentei isso, Ele me deu vitória. Ele também me deu vitória. Gente, tem tantas coisas que você pode simplesmente ir lá e agarrar e trazer de volta. E dizer, não, eu me recuso a duvidar do caráter de Deus, da fidelidade dEle. Ele continua o mesmo, Ele age agora. Ele fez lá, Ele faz agora. Então eu vou recordar os feitos do Senhor. Eu vou pensar naquilo, como disse Jeremias em Lamentações, eu vou pensar no que pode me dar esperança. Porque se um pensamento não te dá esperança, ele é demoníaco. E nós somos instruídos a nos tornarmos prisioneiros da esperança. Então, recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Ai, que maneira incrível, maravilhosa de viver.
primeiro ele pensou, o tanto que você tem que ficar atento aos pensamentos, porque eles entram e você nem percebe. De repente você está lá para baixo, só pensando no pior. A razão, então pensei, olha o que ele estava pensando. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. É por isso que eu estou com tanta dor. Essa dor vem dessa mentira. Essa dor que eu estou sentindo é por causa, em função dessa mentira. Eu estou pensando mentiras. Isso é mentira. O que está aqui é mentira. E eu não vou aceitar isso mais. Eu vou recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Por quê? Se eu continuar pensando dessa maneira, que Deus não age mais, que a mão do Senhor não atua mais como antes, eu vou continuar aqui, sofrendo, com essa dor insuportável, sofrendo. Por que eu estou sofrendo? Porque eu estou acreditando numa mentira. Então eu vou cortar isso. Chega, corta isso da sua vida. Não vou mais aceitar esse tipo de pensamento. Eu vou recordar os feitos do Senhor. Eu vou recordar os teus antigos milagres. Eu vou me lembrar das coisas que Ele já fez. E Ele é o mesmo. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. É para essa direção que eu vou. Eu vou meditar em todas as suas obras. Eu vou considerar todos os teus feitos. Eu vou para esse lugar. Estou saindo desse aqui, que só está causando dor. A razão da minha dor. Por que eu estou com tanta dor? Para aí. Por que eu estou tão angustiada, sem força, sem energia, nessa cegueira, nem raciocino direito? Por quê? Porque eu estou acreditando em mentiras, porque eu estou pensando mentiras, eu estou pensando os pensamentos de Satanás. É simples assim, eu estou sendo dirigido pelo mal e nem estou percebendo. O mal está tendo controle sobre a minha mente. E eu não vou mais aceitar isso aqui. Eu vou recordar os feitos do Senhor, os seus antigos milagres. Eu vou meditar em todas as tuas obras. Eu vou ler tudo sobre a grandeza de Deus. Porque Deus é grande. Deus é forte, tem o controle de todas as coisas, é imbatível, imparável, ninguém pode medir forças com Deus. Quem endureceu contra Deus e teve paz, quando o Senhor diz sim, é sim, quando Ele dá uma ordem, está dado. O coração do rei é como um rio, vai correr para onde Ele quiser. Deus coloca reis e tira, governos vêm e vão. Ele conhece todas as coisas, Ele tem informações que nós não temos. Um momento é só um momento, um tempo é só um tempo. E o que eu tenho que fazer? Confiar em Deus em todo o tempo, confiarei no Senhor. Em todo o tempo confiarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha para o alto. Nós somos orientados a olhar, mantenham. Não baixa, não. Vocês não vão baixar o nível.
Vocês vão manter os pensamentos. Ó, mantenha a sua mente, os seus pensamentos nas coisas do alto. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Você não vai pensar em coisa baixa, você vai pensar nas coisas do alto. Você vai continuar a sua corrida, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus, mantenha, não baixa não, mantenha seus pensamentos nas coisas do alto. Como imaginou na sua alma, assim é. Então você vai parar de pensar em coisas ruins, vai pensar no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Nisto pensai. Alegrai-vos sempre, em todo o tempo. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque a alegria do Espírito independe de circunstâncias. Tem de bom ânimo. Alegrai-vos sempre. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a paz do mundo, é a paz de saber que nós temos um Deus que está cuidando de nós, um Deus forte, imbatível, verdadeiro, grande. Ele é grande, ele é forte, ele é poderoso. Não há Deus como nosso Deus. Você não está só. Não. Satanás quer que você acredite que está sozinho. Você não está sozinho. Você não foi deixado, não foi abandonado, muito pelo contrário. Se você está aí, olha o Senhor falando com você. Ele está falando com você. Tu és o Deus que realiza milagres. Ele é o Deus que realiza milagres. E ele mudou? Não. Tanto que o salmista saiu desse lugar que estava adoentando ele e foi para esse lugar que o levantou, o lugar da vitória, onde você reconhece, recorda, medita, pensa, fala sobre os feitos do Senhor. É tão maravilhoso que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. Se você fala, é incrível. Você começa a falar de Jesus, a atmosfera muda. Você fala o nome de Jesus, Jesus Cristo, a atmosfera muda. Você começa a falar do diabo, dos feitos do diabo. Nossa, vem um peso. Um peso. Você começa a falar sobre as grandezas de Deus, a grandeza do Senhor e as maravilhas dele. O seu espírito muda, a atmosfera muda. Agora começa a falar de problemas. Gritar, reclamar, falar mal das pessoas, vem uma angústia. Porque a Bíblia fala, quem guarda a língua, guarda das angústias a alma. Você assiste um filme que fala de Jesus, de princípios. A sua casa é tomada pela presença de Deus. Agora vá assistir um filme de terror. A opressão que fica, o peso. Você atrai as forças do mal para a sua vida. Então, pensamentos têm presença, sentimentos têm presença, palavras têm presença. Você começa a pensar no pior, você vai atraindo o pior. Você começa a alimentar aquela amargura. Você percebe uma presença horrível. Você começa a falar mal e só negativo. Você vê um
peso que se instala. Agora é incrível quando você pensa os pensamentos de Deus, alimenta aqueles sentimentos da presença de Deus e começa a falar sobre Deus. Muda tudo. Está aqui, ó. O próprio salmista deixou claro por que ele estava com tanta dor, tão oprimido. A razão, qual a razão da minha dor? A razão da minha dor é que a mão, ó, então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. É por isso que ele estava com tanta dor, tanta angústia. Ele estava mal, provavelmente até com sintomas físicos, sabe? Porque é isso que acontece, quando a sua alma está mal, você tem até sintomas no seu corpo, como se você estivesse doente. Mas a Bíblia diz que o espírito do homem o sustém na doença. E é verdade. Quando você está assim, com o espírito elevado, a sua alma está possuída pela presença de Deus, seu corpo pode estar até adoentado, que você tem uma graça inexplicável, que por fim é você que consola as pessoas. Você consola as pessoas. É o que acontece às vezes até em velórios. A pessoa que tem esperança, às vezes chega alguém chorando, sentindo, e o pai, a mãe, a esposa, está lá consolando as pessoas. Nós já vimos isso. Nós já vimos isso. A pessoa consolar. Ela está lá consolando os outros. A pessoa que sofreu a perda leva consolo. Por quê? Porque o espírito do homem o sustém na doença, na dor, no momento difícil. Agora, quando você está dominado por esse tipo de pensamento aqui, acabou. Você não tem força para nada. E aí você tem que fazer a risca no chão e dizer, basta, não quero mais isso. Eu vou pensar no que pode me dar esperança. Eu vou recordar os feitos do Senhor, os milagres, os seus antigos milagres. Eu vou meditar nas tuas obras, eu vou considerar, não é problema não, são os teus feitos. É com isso que eu vou ficar. Eu vou possuir a palavra dele na minha vida. Olha aqui, ó. Pois a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse não é como a terra do Egito. Esquece tudo. Não tem nada a ver com aquele tempo baixo. A vida com Deus é outra vida. De onde vocês vieram. O Egito representa o mundo e todos nós viemos de lá. E onde plantavam as sementes e faziam valas e irrigação com o pé, como numa horta. Ali você dependia da força do braço. Você dependia de coisas que não têm o poder de sustentar você. Mas, ó, a terra da qual em breve tomarão posse é uma terra de montes e vales. Com o quê? Com chuva em grande quantidade. Chuva abundante. O Senhor tem nos prometido uma chuva abundante de bênçãos, de graça. É a imensa provisão da graça, as novidades da terra. E você vai meditar nisto. Você vai pensar nisto. Você vai se focar nisto aqui. Deus tem uma imensa provisão de graça para mim. Deus tem as novidades da terra para mim. E eu vou me levantar. Porque tu és o Deus, não foi isso que eu li aqui para você? Tu és o Deus que realiza milagres. E eu vou crer nisso aqui. A palavra que ele libera, ele vela para cumpri-la. A palavra não volta vazia. Eu sempre digo que quando ele aponta, ele paga a conta. Quando ele envia, ele financia.
Então, se ele me coloca num lugar e ele está dizendo que é para a vitória. É um lugar de chuva abundante. É um lugar que ele cuida o ano todo. Terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida continuamente todo o ano. Os olhos do Senhor estão sempre fixos sobre ela, do início ao fim do ano. Se eu permito que o Senhor me conduza para esse lugar, é um lugar que Ele cuida, Ele me planta num lugar junto às águas, onde eu vou florescer, vou frutificar e não vou ter medo da crise. É um lugar que Ele cuida do início até o fim do ano, do início até o fim. Não importa. Se eu estou com Jesus, um ano é sempre melhor do que o outro. Não importam as circunstâncias, o que estão dizendo, as previsões, mas eu vou ficar com a palavra. Eu tenho que fazer essa pergunta, o que está escrito? O que as escrituras dizem, apontam? É com isso que eu vou ficar. Eu vou recordar os feitos dele. Eu vou falar a língua da fé. Eu não vou pensar como todo mundo pensa. Eu já saí do Egito, do lugar baixo. Eu não estou mais aqui para fazer as valinhas aqui, como numa horta, com o pé e ficar com um regadorzinho. Eles usavam regador. Eles precisavam do regadorzinho. O senhor está dizendo que vocês não vão precisar mais de regadorzinho, não. Porque você sabe, né? Um regador, imagina um regador. Vamos imaginar aquele regador antigo, que eles tinham que ir lá sem parar. Vai lá, enche de água, traz. Vai lá, enche de água. Aqui ele está falando, não vai precisar de regador mais não. Eu tenho chuva abundante. Gente, é isso aqui, ó. A irrigação, ó, e fazer valas de irrigação com o pé. Como numa horta. Era tudo muito pequeno, limitado. O Senhor está falando de algo que vem do céu, que é ilimitado. Vocês não vão ter mais que fazer essa irrigaçãozinha, não. Eu vou mandar chuva do alto em grande quantidade. Ei, quando você passa a andar com o Senhor, Ele nos tira desse lugar limitado, Ele tira essa visão limitada, esse resultado limitado e nos leva para algo que nós nunca nem imaginamos. Tanto que Ele vem e fala assim, ó, não é como era no Egito. Não é mais daquele jeito, esquece aquilo. Se livrem daquela mentalidade. Nessa terra eu faço chover uma chuva abundante. Eu cuido. Terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida continuamente todo ano. Os olhos do Senhor estão sempre fixos sobre ela. O Senhor não tira os olhos dessa terra. Do início ao fim do ano. É incrível. Você está vendo como é a vida com Deus? Não, o Senhor não está dizendo que não teremos desafios. Ele está dizendo, você vai ter vitória. Porque você já luta com a vitória. O Senhor não nos dá nada além do que possamos suportar. Quando um problema chega na minha vida, já chega com a unção para vencê-lo. A Bíblia diz que em todas as coisas somos mais que vencedores por causa de Jesus. O que quer dizer mais que vencedor? Ele está dizendo, você já luta com a vitória. Você entra num problema sabendo que no final você terá a vitória, ainda que pareça que você não terá, você terá a vitória. Então não haja como o povo de Israel, que quando estava diante do Mar Vermelho e o faraó vindo, começou a falar
um monte de bobagens. Por quê? Porque se entregou às circunstâncias. Deus tinha um plano, Deus tinha uma saída. Foi o Senhor que mandou eles tomarem aquela rota, porque Ele tinha um plano. Então, não sei o que você está vivendo, mas Ele tem um plano. E um plano maravilhoso. Você já luta com a vitória. E o que o Senhor tem para você? Um tempo, uma terra de chuva abundante, que Ele cuida do início até o final do ano. Não tem tempo de derrota. Tem desafios, mas não derrotas. Porque no final, você canta o hino da vitória sempre. O povo de Deus sempre canta o hino da vitória no final. Sempre. É o caso de Josafá, que inicialmente ficou alarmado quando soube que aqueles exércitos enormes estavam indo contra ele. Mas o que ele fez? Se levantou, tomou a decisão de orar, de jejuar, de buscar a Deus. E como terminou? Leia o texto com a maior alegria, com tantas bênçãos que eles não davam conta de carregar. Está lá. O vale que era para ser de desespero, de baca, de lágrima, se tornou de beraca, de bênção. Que é o que Deus tem para você, bênção. Então levante-se e creia. Se alegra neste dia, porque Deus está aqui mostrando para você que Ele está do seu lado, que Ele tem uma terra abundante e o que espera por você é vitória, bênçãos, um tempo novo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha transformado, Senhor, a perspectiva dela. Que eu deixe essa pessoa com uma visão renovada, que ela se levante cheia de força, de alegria, completamente transformada pelo poder da sua palavra. Que ela tenha sido impactada por ela, Senhor, e que ela não resista mais a esse chamado incrível de entrar nessa terra que chove o ano todo, confiar no Senhor, pensar nos seus feitos e desfrutar dessa glória. Eu abençoo o teu povo em todo lugar, lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração e consagro tudo. Eu tomo posse desse tempo maravilhoso, desse tempo, dessa terra, Senhor, que chove o ano inteiro, dessa provisão maravilhosa, essa imensa provisão de graça, das novidades da terra. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, eu profetizo uma imensa provisão de favor sobre esses fiéis, e onde esse programa estiver chegando, que essa pessoa desfrute das novidades da terra, dessa imensa provisão de graça, de favor, de bênçãos, que chuvas abundantes sejam derramadas na vida dela, para a glória do teu nome. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião das primícias para a família amada de Deus. Um trabalho incrível. O clamor dos 52 dias. Teremos batismo. Vai ser um dia maravilhoso. Levante-se, pegue sua família e venha. Vamos adorar o Senhor. E se ele não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.